Eu duvido que você nunca tenha chegado ao final de um dia, olhado assim, às vezes pela janela, gente, escureceu, o dia acabou e eu nem vi. Você acordou, resolveu uma série de coisas, tomou uma série de providências, apagou uma série de incêndios e você nem percebeu que o dia acabou. Você foi só vivendo, só fazendo tudo no automático, só respondendo às necessidades. Mas não necessariamente isso quer dizer que você estava presente em tudo que você estava ali fazendo. Sabe aquela sensação às vezes que você, aquele caminho que você faz sempre? Você vai sempre para o trabalho ou vai sempre para fazer uma determinada atividade, sempre no mesmo caminho. E aí um dia você chega lá e quando você fala, se alguém te perguntar para você assim, por onde você passou? Nem sei, gente, só cheguei aqui. E aí você também pode se pegar assim, com a mente acelerada, sabe, durante o dia, aquela mente que não para nem um minuto, o tempo todo pensando, resolvendo uma série de coisas, só tomando decisões, só sendo reativas, impulsivas, sem pensar, só literalmente reagindo ao que aparece, o que precisa ser feito. Só que com isso o corpo começa a dar uns sinais. Você começa a sentir um determinado cansaço com mais frequência, se pega muito irritada, começa a se sentir mais ansiosa. É o corpo perguntando, cobrando essa conta. Tem alguma coisa acontecendo aí. Então, se alguém perguntar para você assim, o que você está sentindo, como é que você está, pensar em emoções, em olhar para si mesmo, coisa para segundo plano, quem dirá se não é para último plano. Quando a gente não pausa, a gente não se escuta. E quando a gente não se escuta, a gente literalmente se desconecta. Desconecta de si mesma. E muitas vezes desconecta da vida real. Vai só vivendo. Sabe aquele celular assim aberto, assim, umas 37 abas abertas assim? Tanto de coisa, e aí você olha, ele funciona, ok, mas ele vai esquentar, ele vai travar e uma hora ele vai parar. E olha, são inúmeras vezes que em conversas com mulheres que me buscam aqui para um apoio, quando eu pergunto a elas assim, como você está se sentindo ou o que você está buscando nesse momento, a única coisa que elas conseguem me responder é, eu não sei te responder isso. Isso não é por falta de capacidade delas, não. É por falta de conexão com si mesmo. Porque não tem esse hábito mesmo de se perguntar, de se olhar um pouco. Não é falta, é falta de conexão. E excesso de automatismo, excesso de reatividade. E uma coisa que eu acho importante deixar clara aqui, tá? O automático, ele é importante. Tem muitas coisas na nossa vida que é necessário que elas sejam feitas no automático, até para otimizar o nosso dia a dia, para que as coisas funcionem. O problema é quando você escolhe o automático como a única forma de você viver. Então, o que eu quero te convidar a pensar é que quando você não pausa, você fica só numa repetição de padrões. E isso muitas vezes traz uma série de desconfortos e você vai só engolindo uma série de desconfortos. E vai vivendo muito mais no modo sobrevivência do que no modo eu escolho. É igual quando a gente respira curtinho, sabe? Tem ar? Tem. Mas dá para viver? Dá. Mas esse ar uma hora vai faltar, não vai ser o suficiente. É diferente quando você dá uma carga completa de oxigênio para você. E aí você pode estar me ouvindo aqui pensando, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei se eu vou conseguir pausar. E talvez seja esse tipo de pensamento que está te afastando de uma vida justamente com mais tempo. Porque pausar, gente, não é parar tudo. Não é deixar de fazer, não é ser displicente, não é largar suas responsabilidades. Muito pelo contrário.
O que eu quero te propor a entender é que são microespaços de consciência. São pequenos momentos de conexão com você mesmo. E isso vai te trazendo benefícios que vão chegando aos poucos também, na mesma constância. Te trazendo um pouco mais de clareza, um pouco mais de contato com as suas emoções. Você vai conseguindo, com essa clareza, tomar decisões melhores, não ser tão reativa, tão impulsiva, tão automática e de repente você passa a ser mais assertiva. Escolhe melhor, pensa um pouco antes. E com isso, você vai respeitando mais seus limites, seus desejos, não vai engolindo tantos desconfortos, vai podendo fazer essas escolhas e levando as coisas com um pouco mais de leveza e principalmente com menos culpa, com menos arrependimento, com menos insegurança e mais tranquilidade. Quando a gente pausa, não estou falando que a vida é mais fácil, não, mas ela vai ficando mais honesta, mais coerente com a gente mesmo. É quando você pausar, é como se você tem uma câmera e aí você está olhando para uma cena, você vai ajustar o foco. A cena que você está olhando é a mesma, só que a nitidez, a clareza com que você vai vendo as situações, ela muda. E aí, o que eu quero deixar para vocês assim como a cerejinha do bolo é o seguinte: você deve estar se perguntando assim, tá, mas e aí, como é que eu faço isso? Gente, ninguém nasce sabendo pausar. Pausa é uma habilidade. E sendo uma habilidade, a gente aprende, a gente pratica, a gente exercita, a gente cria, eu gosto de usar o termo musculatura emocional. Então a gente vai exercitando esse pausar no dia a dia. E não é uma coisa que você começa grande, não é aquela virada de chave, de um dia para o outro tudo mudou, não. São pequenas coisas que começam com segundos, com minutos, não precisam ser horas de pausa. Mas é o principal, é começar com intenção, sem ficar buscando perfeição. Não, a gente vai fazer algo intencionalmente, sabendo exatamente onde quer chegar com aquelas pausas. Então, às vezes é só você parar assim e perceber que você está tensa, que você está às vezes numa postura muito travada. São coisas simples, mas são constantes no seu dia a dia. E o que eu quero deixar para você pensar aqui, e se você quiser compartilhar comigo depois nos comentários, eu vou adorar, vou ler todos, vou responder a todos, é que a pergunta que você deve se fazer não é assim, como é que eu vou dar conta de tudo? Não. A pergunta é, em que momentos eu posso encontrar comigo no meio disso tudo que acontece na minha vida? Porque as coisas vão continuar acontecendo na sua vida. Mas como que eu posso encontrar comigo nesse decorrer? Em que momentos do meu dia eu fico mais no automático? Você observa. Porque sempre tem uma parte do dia, ou sempre tem determinadas situações que a gente fica mais no automático. Quando é que eu fico? Quais são as suas tarefas que você mais realiza no automático? E aí, a última pergunta. Quando você se imagina menos reativa, menos impulsiva, você conseguindo se comunicar melhor, você conseguindo pensar um pouco antes de falar, qual que é a primeira área da sua vida que você fala assim, nossa, essa aqui com certeza vai ser a melhor, a mais beneficiada, a área da minha vida onde isso vai refletir de uma maneira mais positiva? Olha, se esse vídeo te fez pausar aqui por alguns minutos, tá ótimo. Ele já cumpriu o papel dele. Então, me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber o quanto falar de pausa é algo desafiador para você ou se o que a gente conversou aqui
já te fez considerar essa possibilidade.